Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula aqui no canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, sou professor de Geografia e vou abordar com vocês nesta aula a questão dos recursos hídricos, mas fazendo aí um pouco um apanhado geral, um panorama geral, né? Então, ciclo da água, pegando vários itens, eu já mostro direitinho. E como nós somos um canal, né, que tem um objetivo que é de empoderamento pelo conhecimento, né, um trabalho 100% voluntário, eu já te peço aqui de antemão, né, que se você puder, se inscreva aí no canal, né, dá um like lá no vídeo, se curtir a aula, obviamente, né, e se ela servir, se o conteúdo for, né, do seu agrado, porque você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas e isso, né, vai fazer com que mais gente tenha acesso a esse conhecimento. Então, bora para a aula. Eu pensei esta aula dividida da seguinte maneira: algumas orientações sobre o conteúdo, recursos hídricos. Então, o que vale aqui te dizer, né, você que deve estar, né, vendo essa aula porque você é pré-vestibulando. Então, desde 2009, este conteúdo, né, recursos hídricos, é um dos mais presentes nas questões do Enem, em geografia e em outros componentes curriculares, até porque, né, é um tema interdisciplinar ou multidisciplinar. Tá? Só para pegar um exemplo, desde 2009 até 2022, né, são mais de 12 questões do Enem de geografia envolvendo essa temática. E os temas relacionados aí, principalmente à escassez hídrica, crise, saneamento básico, né, doenças ligadas à falta de saneamento, as disputas sobre a água, e agora ainda mais esse tema da privatização, né, dos sistemas de abastecimento de água, com certeza são temas muito presentes, né, e quentes aí para propostas de redação nos principais vestibulares. Então, né, nesta perspectiva é que eu montei essa aula. E sobre a aula, né, eu vou abordar. É claro que, assim, quem está aqui conhece o ciclo da água, sabe, né, como é que ele funciona, mas eu vou dar uma repassada neste item, né, verificar a questão da disponibilidade versus escassez, né, porque tem uma questão que é disponibilidade física de água, mas você tem uma escassez, que é uma escassez física, e tem uma escassez econômica, né? Então, esclarecer um pouco mais isso. As atividades, né, maiores consumidoras de água no mundo e no Brasil, para dar uma olhada aí em termos comparativos, um termo que é novo, né, pelo menos não está ainda, eu diria que assim, não é muito utilizado em vários âmbitos, né, que é o conceito de água virtual, e por que esse item é importante. As tensões e conflitos pela água, né, que já existem no mundo, essas tensões e conflitos, então em quais lugares, né? Olhar um pouco o Oriente Médio, olhar um pouco o sul da Ásia, olhar um pouco o Brasil, porque nós temos também conflitos tensões e conflitos pela posse da água, saneamento básico, né, quanto isso impacta, por exemplo, na disponibilidade de água, e por fim, fechando lá, olhando um pouco o Brasil, né, a disponibilidade, os usos e os desafios ou problemas que são relacionados aos recursos hídricos. Eu espero dar conta de todos estes itens, né, de uma forma clara, de uma forma objetiva, então te convido mais uma vez a dar sequência aqui comigo, tá certo? Então vamos lá, ó. Ponto de partida, né? Tem uma pergunta aí. Como é que a atividade antrópica ela pode influenciar o acesso à água doce no mundo? Lá nós temos, por exemplo, um planeta que 71% da superfície dele é formada por água. Então, de maneira geral, nós temos muita água no planeta. Só que, de forma específica, quando nós olhamos para isso, né, esse volume total de água disponível no planeta, né, para uso humano, ele é muito pequeno. Então, se olharmos para esse dado, ó, de todo 100% da água, 97% desta água encontra-se nos oceanos. Então, eu vou ter aqui pouco mais de 2%, 2,7%. Transformando esses 2,7% de água doce em 100%, tá? Eu vou ter o quê? Uma distribuição bastante diferente. Então, ó, 99,3%, tá, deste percentual de água estará na forma de gelo ou em geleiras, 0,3% dessa água doce em lagos, tá? E aí você tem uma situação em que só 0,03% desta água, né, corresponde àquela água superficial. Então, na prática, né, simplificando bastante,
A gente tem menos de 1%, né, de toda a água disponível no planeta, menos de 1% é aquilo que está aí disponível para que possamos utilizar. Muito bem. E aí, então, só para recordar, né, o ciclo da água. E para recordar isso, eu resolvi recortar uma questão, que é uma questão da Universidade Federal do Paraná. Veja o que a Universidade Federal do Paraná pedia, né, para caracterizarmos o ciclo hidrológico e explicarmos como que as atividades humanas podem alterar a dinâmica de seu funcionamento. Tá? Então, é claro que assim, a atividade humana por si só não vai alterar aqui o nível de radiação, ou seja, de aquecimento da superfície e de evaporação. Mas o que nós vamos ter? Tá? O que a universidade esperava? Penso eu, né? Ou como é que eu resolveria essa questão? Eu daria, né, um indicativo para o corretor de que eu sei como é que funciona o ciclo. Então, ó, tem a evaporação, tem a condensação e tem a precipitação. Desta água que vai cair, uma parte vai infiltrar, outra parte vai escoar, ok? Então, nisso aqui, né, não estou vendo aí grandes interferências humanas, mas elas vão, né, nós podemos interferir nesse ciclo fazendo o quê? Ué, quando eu desmato, eu vou reduzir o processo de evapotranspiração, que também vai interferir em dois itens, né? No nível de infiltração e de escoamento. Então, eu reduzo a evapotranspiração das árvores e também interfiro, né, na redução da infiltração e no aumento do escoamento superficial da água. Uma outra parte, em ambientes urbanos, na medida em que nós impermeabilizamos o solo, nós reduzimos o nível de infiltração, né? E, portanto, assim, a gente, de novo, né, amplia o escoamento superficial, que vai intensificar, por exemplo, a questão relacionada às enchentes, né, e por aí vai. E, por fim, né, na atividade agrícola ou da agropecuária, mas principalmente na atividade da agricultura, quando eu estou utilizando agrotóxicos, né, além desse despejo inadequado, tá, o uso de agrotóxicos e o despejo inadequado de lixo urbano, tá, isso pode contaminar as águas subterrâneas e superficiais. Então, de maneira geral, o ciclo vai continuar acontecendo, tá? Mas as atividades humanas vão alterar a dinâmica do seu funcionamento, né, uma vez que eu vou ter menor disponibilidade de água para uso, ok? Na sequência, tem um conjunto de imagens aqui, um conjunto de mapas, né, para observarmos. Ó, o mundo, né, um total de água doce disponível em 2017. Então, alguns lugares, né, em que os volumes são, né, abundantes, né, em nível nacional. Em outros lugares onde a gente já tem algum nível de estresse hídrico, né, e conforme, tirando os lugares que estão sem dados, né, tem lugares onde o nível de escassez absoluta de água. E aí eu vou ter essa região aqui do Oriente Médio, né, o norte da África, ou pelo menos alguns países do norte da África, alguns países aqui, ó, lá no centro da Europa, onde a situação é mais complicada, aqueles países, né, do sul da Ásia, né, é que eu vou abordar com vocês um pouco mais adiante. Outra coisa é olharmos também uma situação. Tá? Então, boa parte desta água disponível encontra-se num conjunto de rios. Estes rios formam bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica, né? Uma área formada por um rio principal, seus afluentes, subafluentes e os chamados interflúvios. Interflúvios, aquelas áreas do relevo que são divisores de água. Então, de maneira geral, nós temos aqui, ó, na América do Norte, excetuando o México, né, 5 grandes bacias. Na Europa, né, tem várias bacias hidrográficas, mas a do Rio Danúbio é a maior delas. Tá? Na América do Sul, a bacia amazônica e a bacia platina. No continente africano, 6 grandes bacias aqui. E na Ásia, um conjunto de bacias. Então, eu vou ter, né, um conjunto desses, formando basicamente são 10 bacias hidrográficas, né, e todas elas com destaque. E em algumas delas, né, uma situação maior de escassez e maior de conflito. Esses itens, eles são importantes para que eu possa depois, né, dar uma olhada. Eu vou gravar uma sequência de aulas aqui para o canal, já gravei algumas, né, e vou disponibilizar outras, pegando características gerais dos rios, né, das bacias, principais bacias da América do Norte, aí incluindo o México, obviamente, das bacias hidrográficas brasileiras. Já tem uma aula disponível no canal, né? Vou gravar do continente africano, né? Da Europa e da Ásia,
para que todo mundo possa ter acesso a isso, tá certo? Então, dando sequência, temos muita água no mundo? Temos, mas somente 5 países detêm aí 43% de toda a água doce, tá? O que já coloca esses países, a exemplo do Brasil, numa situação privilegiada, mas ao mesmo tempo, né, de muita responsabilidade em relação ao uso adequado deste recurso. Há uma tendência, né, em vários lugares aqui, com certeza, né, de que quando você tem muitas das vezes a gente acaba nós não nos preocupamos com isso, né, porque eu sei que tem bastante, mas no Brasil também nós temos problemas acentuados de escassez hídrica e isso vai ser observado. Mas Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China, né, portanto, esses 5 têm o privilégio aí de deterem mais de 43% de toda a água doce do planeta, né, num levantamento feito aí pelo Banco Mundial em 2016. Caminhando, então, população usando água potável, né? Então, o que a gente percebe? Que em vários lugares do mundo, esse índice, né, de abastecimento de água potável, ele é elevado, chega aí a 91% a 100%, né, numa parte de países, 76% a 90%, né, em outros países, mas temos lugares, né, em que os índices eles são pouco superiores a mais da metade da população. E aí nós vamos ter um conjunto de países no continente africano. E vejam aqui, que coisa importante de ser observada, né? Uma parcela desses países onde menos de 50%, ou em média 50% da população tem acesso à água potável, são países com grande disponibilidade hídrica. Então tem muita água, mas não água potável para a sua população. E aí nós já sabemos que a questão de saúde pública, né, ela vai ser bastante afetada. Caminhando ainda, de acordo com o relatório da ONU, né, o consumo per capita em alguns países está aqui, de acordo com o que você pode observar, mas a ONU calcula que, para mantermos as condições mínimas de higiene e limpeza, né, e, obviamente, para termos, né, uma condição mínima adequada de saúde, de qualidade de vida, o nosso consumo precisa ser de 110 litros de água. O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma situação extrema, né, que é o caso do Haiti, onde o consumo per capita dia, né, é muito baixo, e temos o oposto, né? O caso dos Estados Unidos, onde o consumo per capita é muito elevado. E aí, de novo, nós chegamos àquela situação dos extremos. Enquanto a média está em torno de 110, tem um grupo de países consumindo, né, muito, mas tem outros países que não têm acesso ao mínimo necessário. E aí, né, as condições vão ser piores nesses lugares. Adiante, consumo, né? Principais consumidores de água. Aqui eu não creio que tenha muita novidade, né? De maneira geral, todos nós já temos um pouco essa expectativa, né? Talvez os números possam, né, chamar a atenção de alguns em relação ao abastecimento urbano, né? Só 8% da água consumida é relacionada a isso, porque o restante, 70%, né, as atividades agropecuárias e 22% a indústria. E aí, olhando por grupo de países, nos países desenvolvidos, veja que nos países desenvolvidos, a agricultura vai consumir um pouco menos, 59%. O consumo doméstico, um pouco maior, 11%. E a indústria, um pouco mais. Quando nós olhamos os chamados países subdesenvolvidos, aí mudou o cenário. A agricultura, 82%, a indústria, 10%, né, e o consumo doméstico está muito relacionado aqui, ou está igual, né, ao indicador geral. O que explicaria, no caso dos países chamados em desenvolvimento, as práticas agrícolas, né? E aí você tem muita agricultura irrigada e o consumo de água nesse processo é muito elevado. No caso da indústria, são países, né, alguns deles muito pouco industrializados ou com, né, sistemas industriais ou processos industriais pouco relevantes, né? Por isso que você tem uma redução comparativamente aos demais lugares do mundo. Caminhando, né, adiante, aí nós vamos ter um outro item, nos anos 90, ou dos anos 90 para cá, alguns termos passaram a ser utilizados e se tornaram referências, né? Uma delas é a questão da pegada ecológica, outra é a pegada hídrica. Na realidade, o que é, né, a chamada pegada hídrica?
é um cálculo, né? Um cálculo matemático para se estimar, né, o volume total de água utilizado na produção de um bem, o que na prática vai dizer o seguinte, ó, qual é o impacto do nosso modo de vida sobre este recurso natural que é a água. E aí eu trouxe aqui para vocês uma tabela, né, produzida pela Companhia de Saneamento Ambiental de São Paulo, né, a Sabesp, saneamento básico, né, porque a Companhia de Saneamento, a CETESB, também é aqui em São Paulo. A água que a gente acaba não vendo, então o que a gente consome, tá, sem perceber. E eu confesso a vocês que esses números eles me assustam bastante, né? Pensar que para cada 1 quilo de manteiga sejam necessários gastar 18 mil litros de água, isso é bastante, né, relevante. Ou para termos 1 quilo de carne bovina, 17 mil litros de água. Ou se você quiser, ó, tá? Um microchip de 2 gramas consome aí 32 litros de água. Ou ainda, uma simples folha de papel, tamanho A4, 10 litros de água. Então, o consumo de água, né, daquilo que é chamado de água virtual, ele é bastante acentuado. E aí faz, então, necessário que tenhamos essa definição. Então, o que é a tal da água virtual? Aquele volume de água que é utilizado na produção das mercadorias, bens e serviços, né, que são vendidos de um lugar para o outro. Então, aqui, né, neste gráfico, o que nós temos? Ó, água virtual exportada em diferentes itens de consumo produzidos pelos principais países exportadores de água. Então, aí vai aparecer a China, os Estados Unidos, o Brasil aparece aqui em terceiro lugar, tá? Logo acima da Índia e do Canadá. Então, o que nós temos? Produtos agrícolas, entre outros, né? Comidas processadas, entre outros, e vários outros produtos têxteis. Olhando para um outro gráfico tratando do mesmo item, talvez fique mais visível, ó. Veja lá, né? O tamanho. O fluxo aqui, ó, fluxo de água virtual em bilhões de metros cúbicos, ok? Então, veja quanto a China está mandando de água para os lugares do mundo em decorrência daquilo que ela está exportando. E o Brasil, né, veja como é que é a situação. Quanto de água o Brasil exporta diretamente aqui, por exemplo, para os países da União Europeia, na medida em que tem, né, um conjunto de produtos que são vendidos. Há um outro mapa que talvez ele se torne mais visível e mais interessante para percebermos. Por quê? Porque ele vai falar dos principais produtos aqui comercializados, né? Então, a gente vai ter café e chá, soja, né? Então, a soja está aqui, ó, produtos pecuários, né? Os produtos de algodão, e a gente vai perceber que aqui, no caso brasileiro, ó, tem o açúcar, né? O café, o chá, a soja, os produtos pecuários e os outros produtos, né, de algodão. E aí veja que, né, quanto vai para a União Europeia, né, o quanto vem para a China, o quanto vai, por exemplo, para a Rússia, né, e o quanto vai para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, né, veja que tem também uma exportação de água virtual aí dos Estados Unidos, né, para os países aqui da América do Sul. Então, esse conceito de importação e exportação de água virtual, ele é um conceito importante e provavelmente, né, alguns de vocês encontrarão exercícios relacionados a isso nos vestibulares. Muito bem, então vou dar uma paradinha aqui. Se você me acompanhou até aqui, já vou te fazer aquele pedido, ó, dá uma curtida aí no vídeo, né, porque aí você me ajuda, comenta, se tiver alguma dúvida, farei questão de te responder, né, e aí a gente avança. Então, se até agora eu vi disponibilidade, o que eu começo a ver a partir daqui? A questão, né, das áreas mais propensas para conflitos associados à escassez hídrica, e aqui, ó, disponibilidade de conflitos, tem vários conflitos acontecendo no continente, né, africano, tem conflitos acontecendo no Oriente Médio e tem um conjunto de conflitos acontecendo aqui, ó, nesta região, né, que vai abarcar desde a Ásia Central até o Sul e ao Sudeste Asiático, tá? No caso dos Estados Unidos, especificamente aqui, os Estados Unidos e o Canadá, aqui os Estados Unidos e o México, a gente tem, além dos conflitos, nós temos aquilo que é chamado, né, de interações hidropolíticas, né, que podem envolver tensões, ou seja, disputas mais específicas, ou até mesmo cooperações, né, que estão associadas a esse problema aí de gestão e alocação da água. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nesta região nordeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá,
a região dos Grandes Lagos, né, é uma região de intensa interação hidropolítica entre os dois países. O mesmo vai acontecer, né, quando a gente pensa que nesta região do Rio Colorado, no oeste dos Estados Unidos, a situação também vai ser, né, importante de ser observada. Certo? Muito bem. Aí alguns conflitos, só para sinalizar. Né? Então, por exemplo, na África, a bacia do Rio Nilo, né, ela tem uma disputa bastante acentuada e atualmente tem uma disputa entre o Egito e o Sudão porque a Etiópia decidiu construir uma hidrelétrica que, segundo a Etiópia, né, na região do Nilo Azul, tá, vai dar a ela, né, tem dois Nilos, o Nilo Branco e o Nilo Azul, tal, mas não importa, a bacia do Rio Nilo, que vai dar a ela, a Etiópia, uma grande capacidade de desenvolvimento econômico na medida que vai disponibilizar energia no país. Só que o Egito já tem sinalizado que isso pode impactar de forma significativa. E aí, galera, não é meu objetivo, mas só para chamar a atenção, né? O Egito alega que tem um tratado que dá a ele o direito de exploração mais acentuada da bacia do Nilo desde há muito tempo, tá? E é claro que esses acordos feitos, se é que eles existem, obviamente, né, mas feitos há muito tempo, quando você vai olhar hoje, o tempo atual é diferente, as necessidades e exigências atuais são distintas. Então, se o rio está percorrendo o território destes países, né, o uso da água tem que ser absolutamente negociável. Por isso que a questão, né, da relação hidropolítica se torna essencial. Um segundo aqui que eu coloquei, ó, no Oriente Médio, na região das colinas de Golã, né, e aí envolvendo o quê? As nascentes do Rio Jordão. Então, nesta área, Síria e Israel, né, disputam território, porque o Rio Jordão, né, que nasce aqui, ó, no Mar da Galileia, ou se alguém quiser, né, pelo nome de Lago Tiberíades, né, e vem para o sul, vindo em direção ao Mar Morto, ele é absolutamente estratégico nesta área. Mais uma área que, né, então, no Oriente Médio também, envolvendo a Cisjordânia, e aí envolvendo, né, o território da Palestina, que está sendo reconhecido por alguns países como país, né, mas não é ainda pelo conjunto maior da comunidade internacional, ou pelo menos pelo sistema ONU, o território da Palestina e Israel. Então, o que eles disputam? O controle da Cisjordânia, porque na Cisjordânia tem um conjunto aqui de águas subterrâneas ou de recursos, né, hídricos subterrâneos, tá, que permitem aí não só a manutenção da população, como a ideia do crescimento e desenvolvimento. Mas, além de todos os outros itens, né, que envolvem esta região, a questão da água é absolutamente essencial. Ainda nesses conflitos, o que nós temos? Ó, na região 3 aqui, né, as bacias do rio Tigre, ou dos rios Tigre e Eufrates. Né, Turquia, Síria e Iraque disputam. A grande questão é que a Turquia parte do seguinte pressuposto. Né, a Turquia alega o seguinte, né, o governo turco se posiciona da seguinte maneira nesse aspecto. Ninguém questiona o petróleo do Iraque, ninguém questiona o petróleo do Irã. Então, por que alguém questionaria o domínio, ou deveria, ou teria o direito de questionar o direito turco sobre as águas dos rios Tigre e Eufrates? Então, os rios Tigre e Eufrates, que nascem na Turquia, eles são estratégicos de forma, né, muito acentuada para esta região, dado que é uma região que detém clima árido, né, em sua maioria. E, por fim, não menos importante, mas que não é uma aula específica sobre a geopolítica, né, da água em lugares mais específicos, tem a região da Caxemira. E aí, Paquistão, Índia e China, né, disputam esse território, porque nesse território temos nascentes de rios extremamente importantes para estes, né, países. A exemplo aqui, ó, do rio Indo, e a exemplo do rio Ganges ou do rio, né, Brahmaputra. Mas aí é um motivo para uma outra aula, a hora que eu for falando lá, estiver falando, né, vai ter uma aula que eu vou gravar aqui, que são as principais bacias hidrográficas da Ásia, aí eu desenvolvo mais esse tema. Por enquanto é só para dar uma noção, tá? Para mostrar assim, olha, existem conflitos, e esses conflitos, né, eles são importantes de serem observados, tá? E no Brasil? O Brasil tem conflito pela água? Não tenhamos dúvidas. Tá? Aqui tem material dizendo, por exemplo, do número de ocorrências. Em 2018 foram 276. Em 2019,
subiu para 489. Então, houve um crescimento de 77%, né, nos conflitos envolvendo disputas pela água. E quais são os fatores, os motivos? Normalmente relacionados a isso, ó. Construção de barragens, ou seja, de hidrelétricas, né? Que aí você tem que remover população, aí você tem que, né, na realidade, acaba provocando alguns outros problemas, como o deslocamento das pessoas, né, mas o controle destas áreas, mineração, né, e contaminação da água. Vale, nesse número 64 aqui, está mais ou menos em cima da área onde fica o território Yanomami, né, na região amazônica, e que tem sofrido acentuadamente pelas ações de garimpo, tá? Principalmente garimpo ilegal, que vai estar utilizando mercúrio, que contamina demais as águas. E as atividades agropecuárias, que aí envolvem o quê? Captação de água, né? Envolve a questão da poluição, da contaminação, né? E as disputas pelo controle, pelo manejo dessa água. Então, o Brasil não está isento disso. Se nós olharmos o número aí de quanto era em 2018, de quanto passou a ser em 2019, tá? Temos um aumento significativo. Caminhando para o fim, né? Aí, então, ó, quais são os desafios em relação à gestão da água, né? A questão está muito relacionada a disponibilizar água potável. E aí, quando eu olho para esses dados, né, eu percebo que assim, esses dados não são meus, né, são dados da Organização Mundial da Saúde. Quando eles colocam que 1 em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável, isso significa que, né, 1 em cada 3 pessoas no mundo tem uma probabilidade muito maior de desenvolvimento de algumas doenças, né, ou de terem a sua vida ceifada, ou perder a sua vida, tá, com uma idade muito menor do que seria possível de estar se vivendo, em função das doenças transmitidas pela água. Vamos olhar isso no mundo? Ó, o mapa vai dizer respeito à proporção de escolas com acesso à água potável. O gráfico diz respeito ao número de crianças sem água potável na escola. Eu vou focar mais aqui. Por quê? Não que o outro não interessa, mas eu tenho as duas informações, tá? Então, quando eu olho para o número de crianças sem acesso à água potável na escola, e por que o dado é importantíssimo, né? Porque quando você está falando de escola, você está falando de um equipamento, né, que é oferecido por um Estado, leia-se poder público, e que deveria ter, né, o mínimo de condições extremamente adequadas para receber essa população. E quando eu percebo que 584 milhões de crianças não têm acesso à água potável na escola, ou não tinham em 2019, né, isso deveria chamar a atenção de todo mundo. Olha, aqui um repertório para pensarmos em termos daquilo que eu disse lá atrás, né, em redação, em termos da produção escrita. E eu percebo também o seguinte, que metade desse contingente aqui, ou quase metade desse contingente, na África subsaariana, né? Uma outra grande parcela no sul da Ásia e na Ásia Central. E, né, quando eu percebo que é questão específica, ó, da América, norte da África e Ásia Ocidental, um número menor, né? Outras regiões aí não está especificando, mas a gente vai olhar alguns dados aqui para a América Latina. Dá uma olhada lá de novo, ó. Proporção de escolas com acesso ao saneamento básico, o mapa, ok? E aí eu percebo que tem vários lugares aqui em que essa proporção é muito baixa. Então, ó, de 0 a 50%. Gente, entre 0 a 50 tem um percentual muito elevado, né? E depois de 51 a 75, de 76 a 90, né? E aí você tem alguns lugares sem dados, inclusive o Brasil aqui aparece sem dados, né? Vários países aqui da Ásia vão aparecer sem dados. Pergunta-se, por que sem dados? Eles não estão disponíveis ou não foram informados? Mas o número de crianças sem saneamento básico na escola, 698 milhões de crianças, né? E aí, de novo, 213 milhões delas na África subsaariana. A América Latina aqui vai aparecer com 38 milhões, né, dessas crianças. Fechando esse conjunto de dados, proporção de escolas com acesso a serviços básicos de higiene, né? E aí vamos pensar em serviço básico de higiene. Água, né, tratada, encanada, né,
esgotamento, né? Você ter banheiro adequado e tal. Eu vou fazer uma dica cultural aqui, que eu vou colocar depois, posso até colocar, né, no descritivo do vídeo, que é sobre um documentário no Brasil um documentário de um cineasta chamado João Jardim, e o documentário chama-se Pro Dia Nascer Feliz. É um panorama das escolas. Além disso, tem outros materiais disponíveis sobre infraestrutura escolar, né? Vale a pena você que está vendo o vídeo procurar por um pesquisador chamado Jonathan Almada, né? Ele tem um relatório, né, falando sobre a infraestrutura escolar no Brasil. Com certeza eu tenho, né, clareza que isto vai te impressionar, porque são dados extremamente preocupantes. Número de crianças sem, né, acesso à higiene na escola, mais de 800 milhões de crianças. E aí quase 300 milhões, né, na África subsaariana, 60 milhões na América Latina. Gente, é um dado, né, preocupante. Qual é a consequência imediata disso? Segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, né, né, eu peguei esse material da OMS junto com o Médicos Sem Fronteiras, falando sobre a água e o impacto na saúde humana. Então, entre 200 a 250 milhões de casos por ano de malária, 240 milhões de casos de esquistossomose, né, de 100 a 400 milhões de casos de dengue, de 11 a 20 milhões de febre tifoide, né, hepatite E, 20 milhões de infecções pelo vírus e 3,3 milhões de casos sintomáticos da doença. E cólera, né, entre 1 a 4 milhões. E aí vem aquele dado que é para chorar. Cerca de 830 mil pessoas morrem anualmente por doenças diarreicas contraídas pela falta de água potável, de saneamento, né, e a correta higiene das mãos. Vamos lembrar o seguinte, ninguém morre necessariamente de diarreia, né? A pessoa morre de desidratação provocada pela ocorrência da diarreia. 830 mil pessoas, gente. É mais do que uma cidade média por ano, tá? Então é um número absurdo. Por isso que a questão da água é fundamental. Quase uma pausa, mas não é. Tá? Para a gente dar sequência, eu vou fechar esses dados olhando para a disponibilidade de água no Brasil. Tá? Eu vou voltar nesse mapa daqui a pouco, mas só para a gente passar. Então, o Brasil tem, né, 13% de toda a água doce do planeta, conforme a gente viu lá no início. Então, além das bacias hidrográficas, o Brasil tem, né, aí no seu território dois grandes aquíferos. O aquífero Guarani, que segundo os dados aqui da Unicamp, né, ele seria suficiente para abastecer 2,5 vezes a população brasileira durante um ano, né? Ou seja, cerca de 445 milhões de pessoas durante um ano, e 70%, né, do aquífero está no território brasileiro, né? Então, portanto, pertence ao Brasil, é quase 5 vezes a área do aquífero Guarani, os dados estão aqui, você pode observá-los, né? Corresponde a quase 5 vezes a área do estado de São Paulo, então é uma área gigante. E o Brasil tem também o aquífero, chamado até recentemente de Alter do Chão, né, mas que atualmente vem sendo chamado de SAGA, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Então, segundo uma pesquisa lá da Universidade Federal do Pará, né, o aquífero possui, olha só o número, né, eu não consigo imaginar isso em termos de quantidade, né, líquida, tá? 162.520 quilômetros cúbicos de água. Por que não tá se usando mais a ideia de Alter do Chão? Porque imaginava-se que seria um aquífero só, e agora está se percebendo, né, que são 4 áreas específicas. Então, esse aquífero, com certeza, com uma capacidade gigantesca de abastecimento. Então, a gente tem muita água, mas, ao mesmo tempo, nós temos, né, uma distribuição desigual ou desproporcional desta água em relação ao número de pessoas, que é o básico, né? Então, também, de novo, ó, mais uma vez, aquele material que serve para a construção de repertório. A região norte, que tem 68% de toda a água do Brasil, tem apenas 8% da população. Em contrapartida, o sudeste, que tem 42% da população, só tem 6% da água disponível. E aí você tem aquilo que está no outro mapa, né? Então, nós temos áreas onde a distribuição de água doce superficial é muito forte,
e aí vai aparecer a região norte, né, de forma bastante acentuada, depois forte, mas vai ter uma área muito fraca, e aí esta área muito fraca vai envolver basicamente alguns estados da região nordeste, onde, entre outras coisas, né, temos lá a presença do clima semiárido, que as chuvas são bem irregulares, ok? Dando sequência, quem mais usa água no Brasil? Um exemplo do mundo, né? O Brasil não é diferente. Então, o que nós vamos ter aqui? Abastecimento, tá? De maneira geral, ó. Vamos pegar lá, abastecimento urbano, 23% da água, né, que é demandada no Brasil é para abastecimento. No entanto, se nós pegarmos aqui, ó, a irrigação, mais o abastecimento animal, né, e mais o abastecimento rural, nós vamos chegar para mais de 50%, tá? A exemplo daquilo que a gente viu lá no início. Tá? As termoelétricas usam em torno de 10% da água, a indústria 0,9%, 0,2%. Então, né, o consumo não é muito diferente daquilo que a gente observou para os outros itens. Se o consumo não é diferente, o que eu tenho que observar aqui? Ó? Por que essa terceira coluna, né, quanto devolve, deveria chamar a minha atenção e a sua atenção? Porque a captação, já, ok, a gente já viu, né? O agronegócio vai captar muita água, a indústria capta um tanto, né? O uso urbano vai captar um outro tanto. Mas a grande questão é, captei, quanto se gasta disso que eu captei e quanto se devolve. Mas mais do que o quanto se devolve, a grande pergunta é como se devolve. Né? Porque na medida em que eu tenho uma captação de água, vamos pensar aqui, ó, eu captei, né, 496, tá? Sei lá metros cúbicos por segundo, tá? E devolvi 397, mas eu não devolvi água, eu devolvi esgoto. Isso tem um impacto muito significativo na qualidade da água. Ok? Então, o que as tendências mostram? As projeções indicam aí, né, o que está em verde. Eu destaquei aqui para você para facilitar, tá? Que o Brasil vai gastar muito mais água na próxima década e, ao mesmo tempo, né, nós não temos cuidado adequadamente deste recurso. Para fechar, né, então o uso está aqui, ó, a demanda de água está aqui, né, o uso da água na agricultura. Então, na agricultura irrigada, qual é a tendência? A tendência é de um aumento de 45% na área irrigada e de 42% no consumo de água. Então, senhoras e senhores, por favor, né, prestem atenção nisso, que a previsão da Agência Nacional de Águas é de que haja, né, nos próximos anos, um aumento significativo do uso de água para a agricultura irrigada. Bom, se água é mercadoria, na medida em que uma mercadoria vai sendo demandada, né, de forma mais acentuada, a tendência você já sabe, os preços vão ficar mais caros, e aí também a gente já sabe, infelizmente, quem vai ficar, né, com menor acesso à água, aquela galera que não tem grana, certo? Para fechar, e aí finalizando a aula, ó, saneamento básico no Brasil. De acordo, né, com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, isso de 2020, e aqui os dados, né, do saneamento do CNIS e do Instituto Trata Brasil, 84% da população brasileira tem acesso à água tratada. Bom, se 84% tem acesso, isso significa que 16% não tem acesso. E da população com, né, acesso ao esgoto, 50% é tratado, o que significa que 5% não é tratado. Só que eu tenho 45% da população sem acesso à coleta de esgoto. E aí também você já sabe, se não tem coleta, vai direto para o recurso hídrico. Se vai direto para o recurso hídrico, né, você vai ter a contaminação, certo? Olhando para a população com água tratada de forma regional, então a região que tem o maior índice, né, de gente assistida por esse direito básico, né, é a região sudeste, com 91%. Mas a região norte, né, é aquela que tem os piores indicadores, 58,9%. Veja que interessante, né? E aí, só de novo, reforçando a questão do repertório. A região norte, que detém o maior volume de água do país, é também aquela onde o menor percentual da população tem acesso à água tratada. Contradições, né, da desigualdade, ou contradições que são resultado da desigualdade extrema que nós vivemos no Brasil. Para encerrar,
né, eu quero chamar a sua atenção para o chamado Marco Regulatório do Saneamento Básico, que foi um projeto de lei, né, aprovado aí em 2019. O que diz esse marco, né, regulatório? A ideia é atrair a iniciativa privada para a implementação ou para a implantação de saneamento no Brasil. Então, a Lei 4.162 de 2019, ela visa isso. O objetivo é trazer a iniciativa privada. Então, se nós olharmos o que levou a isso, os dados estão aqui, esses dados são, né, da agência, do Senado, né, a fonte está aqui embaixo, ó, você pode estar consultando tranquilamente. Então, saneamento básico. Em 2011, 82% da população tinha, por exemplo, acesso à água tratada e, né, em 2017, 83%. Então, significa que houve um aumento muito pequeno, né, na disponibilidade. Perdas na distribuição de água, 38% em 2011, 38% em 2017. Baixou, mas baixou muito pouco. População com coleta de esgoto, 48%, passou para 52%. Ainda muito, né, muito alto o número de pessoas sem coleta. E os investimentos, né? 10,9 bilhões em 2011, 10,9 bilhões de reais em 2017. E aí chegar na conclusão que, assim, né, a melhor maneira para né, ampliar a rede de saneamento básico no Brasil seria trazer iniciativa privada. Tudo bem, até aí nenhum problema, né? Você atrair iniciativa privada. Aliás, tem estudos apontando o que eu acabei de colocar aqui, ó, tá? Que foi utilizado, inclusive, para a cartilha do novo marco legal ou novo marco regulatório, né, do saneamento básico. Cada R$1 que você investe em saneamento, você tem R$2,5 de economia em relação à saúde, tá? Então, tem toda a questão, mas assim, vamos lá, quais seriam as vantagens, né? Então, esse novo marco do saneamento básico legal, ele visaria a ampliação aí da iniciativa privada no saneamento. Então, se você tiver a ampliação do saneamento, ok. Mas quais são as críticas? E aí é muito importante que as pessoas tenham acesso a essa situação. Então, ó, eu passei para a iniciativa privada a gestão da água, ok? Muito bem, isso significa que a água, então, mais do que nunca se tornou mercadoria. As empresas, de forma justa, né, não há o que discutir, inclusive é uma questão ética do próprio capitalismo, elas visam lucro, né? Mas na medida em que elas visam lucro e a água é mercadoria, elas vão querer ganhar dinheiro. Então, a crítica que se tem, né, em relação a isso, diz respeito a isso aqui, ó, se as famílias de baixa renda, né, elas vão receber subsídios para cobrir os custos dos serviços, tá? Então, por quê? Tem família que não vai poder ter acesso, e aí? Não posso pagar, não vou ter acesso à água tratada e encanada? Essa é uma discussão. E uma outra crítica diz respeito ao fato de que investir em saneamento requer, né, um grande volume de dinheiro. E aí os grandes municípios, eles são de interesse, né, para essa situação. Os pequenos municípios, não. E aí a crítica é, se esses pequenos municípios, né, eles não serão de interesse da iniciativa privada, tá? Estes pequenos municípios, que são normalmente aqueles que mais têm problemas com falta de saneamento, né, eles continuarão sem saneamento. Essa é a grande discussão. Tá? Então, essa privatização dos serviços de água e de saneamento, tá? A discussão é se ela vai ou não, né? E aí o apontamento de uma parcela é que ela vai sim, tá? Excluir cada vez mais os grupos mais pobres. E aí muita gente vai dizer assim, tem países, por exemplo, né, que privatizaram seus serviços e que depois reestatizaram os serviços. Eu peguei aqui alguns exemplos para, né, verificarmos. Agora mesmo aqui em São Paulo está tendo uma enorme discussão sobre privatização da Sabesp, por aí vai. Tá? Então, ó, o Instituto Transnacional da Holanda, né, que é o TNI, ele fez um estudo lá, ó, né, de 2000 e 2017, e cerca de 1.600 municípios de 58 países, tá, tiveram que reestatizar os serviços públicos básicos, entre eles o de fornecimento de água e ampliação da rede de esgoto. Por quê? Porque a empresa ou as empresas, né, que compraram direito de exploração, elas contrariaram os interesses das comunidades, ou seja, de fornecer o serviço, né, não cumpriram os contratos e nem as metas de investimento. E o mais básico, né, de imediato, elevaram muito as tarifas. Aqui, ó,
Só um outro exemplo, né? Isso aqui, a matéria que é de 2017, ela estava falando do Rio de Janeiro, enquanto o Rio de Janeiro estava promovendo a privatização da SEDAI, que é o serviço lá de saneamento, de água e saneamento. Então, está falando, enquanto o Rio privatiza, tá? Porque Paris e Berlim e outras 265 cidades reestatizaram o saneamento. Os motivos estão aqui, né? Então, ou porque houve aumento abusivo aí, né, das tarifas, ou porque não houve o cumprimento das metas estabelecidas, né, ou do serviço, da qualidade do serviço. Um exemplo qualquer que a gente poderia utilizar aqui em São Paulo é o caso. Então, para fechar a aula, né, fecho aqui com as dicas da ANA, Agência Nacional de Águas, né, falando de duas coisas. Lá no início, eu tinha citado a respeito do tema, né, sendo um dos temas mais recorrentes aí nas questões do Enem. Então, a própria ANA diz isso, ó, é um dos assuntos que mais cai na prova desde 2009. Eu citei lá no início, vou citar de novo, né, 12 questões de geografia, né, em anos distintos, em alguns anos com 2 questões, em outros, né, com 1 questão, e isso vai. Tá? Então, tem esses temas. E aqui, para quem não, né, não tem muito assim, conhecimento técnico sobre as formas de produzir uma redação para o Enem, a própria Agência Nacional ela faz uma sugestão, né, de tema de redação, então tratando da questão da água e do que poderia ser colocado na introdução, de como é que poderia ser feito o desenvolvimento, né, e de uma sugestão aqui de conclusão. Então veja que nesse desenvolvimento, ó, para explicar o problema do esgotamento no Brasil, da realidade das cidades que não tem o serviço, né, e aí falando sobre saneamento especificamente. Mas vale a pena, né, estas dicas. E galera, cheguei ao final. Então, depois de um tempo da aula, cheguei ao final. E se você chegou até aqui comigo, eu quero te agradecer enormemente pela presença, paciência, né, e contribuição. Pedir para que você, né, mais uma vez, curta o conteúdo, né, divulgue aí para os seus amigos, porque o nosso trabalho, como é um trabalho voluntário, se chegarmos a mais pessoas, ficaremos mais felizes, né? E o seu clique aí, ele vai ser muito importante para a gente, tá certo? Até uma próxima aula, fiquem bem, muito obrigado e até mais.